Olá, turma. Prazer, sou a professora Andréia. Sejam bem-vindos à disciplina de matemática. Então, o conteúdo da nossa disciplina vai estar dividido em 3 aulas. Essa e mais 2, então. Então, vamos lá para a nossa primeira aula. Então, a gente vai começar com a equação do primeiro grau, que é bem importante, além de usar na matemática, a gente usa na química, na física. Então, é um conteúdo bem importante. Então, o que seria? Qual é a função, qual é a utilidade de uma equação de primeiro grau? É descobrir, é calcular um valor que é desconhecido e que a gente geralmente representa ele pela letra x, mas a gente pode representar ele por qualquer outra letra. Então, a função da equação de primeiro grau é descobrir um valor desconhecido, que a gente chama de incógnita. Esse valor, então, a gente vai representar ele por uma letra qualquer, o que a gente mais usa, geralmente, é o x. As equações possuem sinais operatórios, como adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e igualdade. O sinal de igualdade sempre vai dividir a equação em 2 membros, o primeiro e o segundo membro. Tudo que ficar antes do sinal de igualdade, a gente chama de primeiro membro, o que fica depois do sinal de igualdade, a gente chama de segundo membro. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Considere a equação 2x menos 8 igual a 3x menos 1. Então, ali tem um valor desconhecido, que a gente chama de x. Então, o que significa essa equação? 2 vezes um valor desconhecido, que eu não sei qual é, que eu chamo de x, menos 8 tem que ser igual a 3 vezes esse mesmo valor desconhecido, que é x, menos 1. Então, é isso que é a equação do primeiro grau. A gente quer descobrir esse valor de x ali que é desconhecido. Ó. Sempre que aparecer um número junto com o x, sem nada entre eles, significa que eles estão multiplicando. Então, aqui a gente tem no primeiro membro 2 vezes x, no segundo membro a gente tem 3 vezes x. Então, aqui a incógnita é o x, que é o valor desconhecido. A gente tem aqui, ó, 2x menos 8, que é o primeiro membro, que fica antes da igualdade, e 3x menos 10, o segundo membro, que é o que fica depois da igualdade. Então, eu sempre vou ter uma igualdade aqui separando o primeiro do segundo membro. Vamos ver uns exemplos e depois a gente vai voltar para calcular. Então, aqui, ó, exemplos de equação do primeiro grau. Um número, que eu não sei qual é, somado com 45 é igual a 60. Que número é esse? Então, esse número é o x que a gente quer descobrir, é o valor desconhecido. Então, é o valor x desconhecido que a gente quer descobrir. A idade de João multiplicado por 5 menos 15 é igual a 110. Então, aqui também tem um valor, uma incógnita que a gente quer descobrir, que é a idade de João. Ó. Então, o que a gente sabe? Que a idade dele multiplicado por 5 menos 15 é igual a 110. Então, aqui, aplicando a equação do primeiro grau, a gente consegue descobrir qual é a idade do João. Um outro exemplo aqui, ó. O dono da quantia que Marcos possui e mais 20 reais dá para comprar exatamente um objeto que custa 60 reais. Quanto Marcos possui? Então, aqui também a gente tem uma incógnita, que é o valor que Marcos possui. O que a gente sabe referente a esse valor? Que o dobro da quantia que ele possui mais 20 é igual a 60, que é o que ele consegue comprar um objeto que custa 60 reais. Depois a gente volta para ver como a gente calcula essa equação do primeiro grau. Então, para resolver uma equação do primeiro grau, precisamos conhecer algumas técnicas matemáticas. Então, a gente tem um exemplo ali, ó. 4 vezes x mais 2 é igual a 8 menos 2 vezes x. Então, a gente tem o primeiro membro ali, 4x mais 2, e no segundo membro, 8 menos 2x. Então, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai separar os valores variáveis dos valores constantes. Então, os valores variáveis que variam são os que têm o x, que acompanham o x.
Então, os valores que acompanham o x são os variáveis, os constantes são os valores que aparecem sozinhos. Agora, sempre que a gente passar qualquer termo de um membro para o outro, ele passa o oposto. Se ele está somando, o oposto da soma é subtração. Ele vai passar para o outro lado, para o outro membro, subtraindo. Então, a gente vai fazer aqui. Ó. Então, ó, a gente tem 4x mais 2 igual a 8 menos 2x. Então, vamos colocar os termos variáveis com x para o primeiro membro. Então, eu já tenho 4x, eu tenho menos 2x lá no segundo membro, vou puxar ele para o primeiro. Se ele está menos 2x, ele vai passar o oposto, que é mais 2x. Então, já separei aqui no primeiro membro os elementos variáveis. Agora, no segundo, eu já tenho o 8 aqui, ó. Só que eu tenho que puxar o mais 2 lá para o segundo membro. Se ele está mais 2, ele vai passar para o segundo membro, menos 2. Agora, a gente faz aqui as somas e subtrações. 4x mais 2x, 4 mais 2, eu tenho 6x. 8 menos 2, eu tenho igual a 6. Então, tudo que a gente quer descobrir quem é x, qual é o valor de x. Ó. Então, tudo que está num membro e passa para o outro membro, a gente passar para o outro membro, ele passa o oposto. Então, aqui eu tenho 6 vezes x igual a 6. Então, eu tenho 6 que está multiplicando x. Qual é o inverso da multiplicação? A divisão. Então, se esse 6 está aqui multiplicando, ele vai passar para o segundo membro dividindo. Vai ficar x igual a 6 dividido por 6, que é igual a 1. Então, a gente descobriu qual é o valor da incógnita dessa equação do primeiro grau, que é x igual a 1. Então, o que tem que lembrar sempre, ó, sempre que a gente passar de um lado para o outro, vai passar o oposto. Então, se eu tenho lá um membro que está somando, ele vai passar para o outro lado subtraindo. Se eu tenho um membro lá que está subtraindo, ele vai passar para o outro lado somando. E se eu tenho um membro que está multiplicando, ele vai passar para o outro lado. Se ele está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado da igualdade, para o outro membro, dividindo. E se ele estiver dividindo x por x, se eu tenho lá x dividido por um valor, ele vai passar para o outro lado, para o outro membro, multiplicando. Então, sempre o inverso. Se ele está somando, vai passar subtraindo. Se ele está subtraindo, vai passar para o outro membro, somando. Se ele está multiplicando por x, ele vai passar para o outro membro dividindo. Se ele estiver dividido por x, ele vai passar para o outro membro multiplicando. Nós temos um exemplo aqui, ó. 4 vezes, ó, 4 vezes, daí, entre parênteses, x menos 1, menos 2, vezes, entre parênteses, 3x mais 4, igual a 6. Então, a gente tem um monte de coisa aqui no primeiro membro, e no segundo membro a gente só tem o número 6. O que a gente tem que fazer primeiro aqui? A gente tem que fazer essas multiplicações, ó. Sempre que eu tenho um número multiplicando na frente de um parênteses, aquele valor vai multiplicar todos os termos do parênteses. Então, significa que esse 4 vai multiplicar por x e multiplicar por menos 1. Esse menos 2 vai multiplicar por 3x e vai multiplicar por mais 4. Então, vamos resolver primeiro as multiplicações, ó. Então, a gente tem aqui, ó, primeiramente, no primeiro multiplicação. Então, a gente tem 4 vezes x, que vai ficar 4x, e a gente tem 4 vezes menos 1, que vai ficar menos 4, ó. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos 1, multiplicação, sinais diferentes, fica negativo. 4 vezes menos 1, 4, ó. Agora, a gente vai multiplicar o segundo parênteses, ó. Menos 2 vezes 3x. Também, ó, sinais diferentes, fica negativo. 2 vezes 3, 6. Vai ficar 6x. Menos 2 vezes mais 4. Também eu tenho sinais diferentes, vai ficar negativa a resposta. 2 vezes 4, 8, igual a 6. Então, a gente já resolveu aqui a multiplicação. Agora, a gente vai separar
elementos variáveis dos não variáveis. Então, a gente tem aqui 4x e menos 2x, que vai ficar no primeiro membro. No segundo membro, a gente já tem o 6. A gente vai passar o menos 4, ele vai passar mais 4, e vai passar o menos 8, que vai passar lá para o segundo membro, mais 8. Ó. Então, a gente já separou os elementos variáveis dos elementos não variáveis. Agora, eu tenho 4x menos 6x. Eu subtraio os dois, 6 menos 4, 2. E conservo sempre o sinal do maior. O maior é o negativo, então eu sei que aqui vai ficar negativo. Então, 4x menos 6x vai dar menos 2x. E 6 mais 8 mais 4 igual a 18. Então, o que a gente tem ainda aqui? Um menos 2 multiplicado por x. Ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Vai ficar x igual a 18 dividido por menos 2. Então, a regrinha da divisão é a mesma da multiplicação. Sinais diferentes fica negativo. 18 dividido por 2, 9. Então, aqui a gente descobriu que a incógnita x é igual a menos 9. Então, tem mais uns exemplos aqui de equação do primeiro grau. Então, ó, o que a gente faz primeiro? Separa os elementos não variáveis dos variáveis. Então, ó, no primeiro membro ficou 6x, o 2x passou para o primeiro membro, daí muda sinal, estava positivo, fica negativo, igual a 28. 6 menos 2, 4x, igual a 28. O 4, que está aqui multiplicando por x, vai passar para o outro lado dividindo, 28 dividido por 4 igual a 7. Um outro exemplo aqui, então, também, ó, 6x menos 10 no primeiro membro, 2x mais 14 no segundo membro. Então, a gente vai primeiro separar os elementos variáveis dos não variáveis. Então, aqui, ó, a gente vai ficar com 6x, esse mais 2x vai passar para o primeiro membro menos 2x, igual. Já tenho 14 no segundo membro, vou puxar o menos 10, ele vai vir mais 10. 6x menos 2x vai ficar 4x. 14 mais 10, 24. O 4 que está multiplicando por x vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. 24 dividido por 4, a gente tem x ali igual a 6. Então, a C e a D é a mesma coisa, ó. Tentam fazer depois, ó. A gente primeiro separa os elementos variáveis dos não variáveis, faz as subtrações e as somas, e depois, se tiver termo multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Agora a gente vai para a equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau é caracterizada por um polinômio de grau 2, porque a gente tem ali x elevado ao quadrado. Então, o polinômio fica do tipo ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais. Ao resolvermos uma equação do segundo grau, estamos interessados em encontrar valores para a incógnita x, que torne o valor da expressão igual a zero. Esses valores que a gente vai encontrar de x, a gente chama de raízes da equação. Então, a gente vai pegar a equação lá do segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c, iguala a zero. Quando a gente iguala a zero, a gente descobre os valores de x, que são chamados de raízes da equação. Então, a gente tem aqui a fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, tudo isso dividido por 2 vezes a. Tipos de equação do segundo grau. Então, ela sempre vai aparecer representada por ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais. A tem que ser sempre diferente de zero, porque se ele for igual a zero, ela deixa de ser uma equação do segundo grau, vai ser uma equação do primeiro grau. Então, a gente tem exemplos aqui, ó. Então, o A é sempre o valor que vai acompanhar o x ao quadrado, o B é o valor que acompanha o x,
e o C é o que vai aparecer sozinho, ó. Então, a gente tem aqui um exemplo de equação do segundo grau. 2 vezes x ao quadrado mais 4x menos 6 igual a zero. Quem é o A? O A é o que acompanha o x ao quadrado. Então, a gente tem A igual a 2. Quem é o B? O B é o valor que acompanha sempre o x. Então, quem acompanha o x aqui é 4. E C é o que aparece sozinho. Então, a gente tem C aqui igual a menos 6. Então, existe a equação do segundo grau, ela pode ser completa. Quando a gente tiver todos, tanto A quanto B e quanto C diferentes de zero. Então, se A, B e C forem diferentes de zero, a gente diz que a equação do primeiro grau ela é completa. E ela é incompleta se a gente tiver B ou C iguais a zero. Nós temos aqui uns exemplos, ó. 2x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, aqui a gente tem o b que é igual a zero, ó. Porque não tem nenhum valor acompanhando o x, ó. Então, a gente tem a, que é igual a 2, que é quem acompanha o x ao quadrado, e quem aparece sozinho aqui, que é c, menos 4. Então, não tem nenhum valor com x. Então, a gente tem b aqui igual a zero. Na b, a gente tem, ó, nenhum valor sozinho. Então, nesse caso, a gente tem c igual a zero, ó. Quem acompanha o x ao quadrado? Aqui, ó, é menos 1, ó. Quando não tem nenhum valor, significa que é 1, ó. Então, a gente tem aqui menos 1, que acompanha o x ao quadrado, então é o A. Que acompanha o x, a gente tem 3, então a gente tem b igual a 3. E aparecendo o valor sozinho, a gente não tem nenhum, então a gente tem c igual a 0. E x ao quadrado igual a 0, então a gente tem o A que acompanha x ao quadrado igual a 1, e a gente tem b e c iguais a 0. Atenção, então, o valor do coeficiente a nunca pode ser igual a 0, porque se ele for igual a 0, a equação deixa de ser equação do segundo grau e passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, como resolver equações do segundo grau? A solução de uma equação do segundo grau ocorre quando as raízes são encontradas, ou seja, os valores atribuídos a x. Esses valores de x devem tornar a igualdade verdadeira, isto é, ao substituir o valor de x na expressão, o resultado daquela expressão tem que ser igual a zero. Então, a gente está achando as raízes da equação. Então, aqui a gente tem um exemplo com b igual a zero. Então, a gente tem uma equação incompleta, onde a gente tem b igual a zero, ó. Então, a gente tem ax ao quadrado mais c. Então, não tem nenhum valor, não tem b aqui. Então, nesse caso, a gente tem b igual a zero. A gente vai ver um exemplo que fica mais fácil. Então, como a gente vai resolver uma equação incompleta quando a gente tem b igual a zero? Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. 3x ao quadrado menos 27 igual a zero. Então, quem é A aqui? É 3, né? A é 3, que é quem acompanha o x ao quadrado. B a gente tem igual a zero, porque não tem nenhum valor acompanhando x. E a gente tem C aqui igual a menos 27. Então, o que a gente faz? A gente faz como faria lá numa equação do primeiro grau. Ó. Então, eu tenho 3x ao quadrado menos 27. Isso tem que ser igual a zero. Esse menos 27, vou passar para o segundo membro, ó. Então, vai ficar, ele está menos, ele vai passar mais. 3x ao quadrado igual a mais 27, ó. Ele mudou de membro, ele passa ao oposto. A mesma coisa aqui, ó. Eu tenho 3 multiplicando o x ao quadrado. Então, ele vai passar para o segundo membro, dividindo. Vai ficar o quê? X ao quadrado igual a 27 dividido por 3. 27 dividido por 3 igual a 9. Então, agora a gente tem que x ao quadrado é igual a 9. Então, o que a gente tem que descobrir? Que valor que ele vezes ele é igual a 9. Ó, se eu fizer, que valor que elevado ao quadrado da 9? É a mesma coisa que achar a raiz quadrada de 9, ó.
Então, mais ou menos a raiz quadrada de 9, ó. Então, se eu tenho aqui, eu vou escrever mais ou menos a raiz quadrada de 9. Então, eu vou ter, qual que é a raiz quadrada de 9? É 3. Então, eu vou ter x' igual a 3, ou pode ser também x duas linhas igual a menos 3. Porque o que diz aqui, ó, que um número elevado ao quadrado é igual a 9. Se eu pegar 3 vezes 3, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, é 9. Se eu pegar menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3 também é 9. Então, por isso que a gente tem como raiz da equação tanto 3 como menos 3. Agora, a gente tem com C igual a 0. Ó. Então, a gente tem uma equação do segundo grau incompleta com C igual a 0. Ó. Então, nesse caso, para calcular, a gente usa a fatoração por evidência. Então, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Determine a equação, a solução da equação 5x ao quadrado menos 45. Então, a gente tem o valor de A aqui igual a 5, que é quem acompanha x ao quadrado, valor de B igual a menos 45. E C, que não é o valor que aparece sozinho, não tem, então a gente tem C igual a 0. Então, aqui, como que a gente vai fazer? Ó, então, a gente vai botar um fator em evidência. Quem que a gente pode colocar em evidência aqui, ó, que está nos dois que eu posso colocar como multiplicando, ó. Eu posso pegar o 5x, ó, porque eu tenho o quê? 5, se eu tirar o 5x aqui, ó, eu posso colocar 5x vezes x e posso colocar... Deixa eu ver aqui, 5x. Se eu pegar e colocar em evidência, vai ficar 5x vezes x e 5x dividido por 45x igual a menos 9, ó. Então, eu posso escrever isso aqui como 5x vezes x menos 9, ó. Porque se eu resolver essa multiplicação, ó, 5x vezes x, vai ficar 5x ao quadrado. Eu só coloquei os fatores em evidência, ó. Porque se eu resolver isso aqui, ó, 5x vezes x vai ficar 5x ao quadrado. E se eu fizer 5x vezes menos 9 vai dar menos 45x. Então, isso aqui é a mesma coisa do que está aqui em cima. Ó. Eu só coloquei os fatores em evidência. Então, a gente tem uma multiplicação aqui igual a 0. Eu tenho aqui 5x vezes x menos 9 tem que ser igual a 0. Então, para isso dar 0, um desses termos tem que ser igual a 0. Ou 5x ou x menos 9. Então, para isso aqui dar 0, é uma multiplicação, eu tenho que ter um desses dois termos aqui iguais a 0. Então, eu vou ter 5x igual a 0, então eu teria x igual a 0, ou x menos 9 igual a 0. X menos 9 igual a 0, então esse menos 9 vai passar para o outro lado da igualdade, a gente vai ter x duas linhas igual a 9. Então, a gente viu exemplos de quando a gente tiver equações do segundo grau incompletas. Agora, quando a gente tem uma equação completa, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. X ao quadrado menos x menos 12 igual a 0. Então, a gente tem o A, que é igual a 1, tem o B, que é igual a menos 1, e tem o C, que é igual a menos 12. Então, a gente tem aqui uma equação completa. Então, a gente viu lá a fórmula é x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de beta. O que é beta? O que é delta, desculpa. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Isso tudo dividido por 2a. Então, vamos achar primeiro delta, ó. Então, o que é delta? Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, ó, quem que é b aqui? B é menos 1. Menos 1 elevado ao quadrado. Menos 4 vezes a. Quem é a? 1 vezes c, que é menos 12. Então, vamos resolver primeiro essa potência. O que é menos 1 ao quadrado? É menos 1 vezes menos 1, que dá 1 positivo. Agora, menos 4 vezes 1. Menos 4. Menos 4 vezes menos 12. Dá mais 48. 1 mais 48, a gente tem delta aqui igual
a 49. Então, a gente descobriu o valor de delta. Vai ficar x igual menos b, mais ou menos raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, menos 1 fica 1 positivo. Mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 49? Que número que ele vezes ele dá 49? É 7, né? Isso, 2 vezes 1, 2. Então, dividido por 2. Agora, a gente tem 1 mais 7 sobre 2 e tem também 1 menos 7 sobre 2. Vamos começar pelo positivo. Então, x'. 1 mais 7, 8, dividido por 2, eu tenho x' igual a 4. Agora, usando o sinal de menos, eu tenho 1 menos 7. Vai ficar menos 6. Menos 6 dividido por 2, a gente tem x duas linhas igual a menos 3. A gente vai ver aqui um exemplo de equação, só vai dar uma revisada no que é equação exponencial. Então, na equação exponencial, a gente tem a incógnita x no expoente, ó. Então, aqui, o valor desconhecido vai estar sempre no expoente. Então, a gente tem ali, ó, 2x igual a 256. Exemplos, ó, 3 elevado a x mais 1 igual a 9. 4 elevado a x igual a 1024. 2 elevado a x mais 2 igual a 514. 512, desculpa. Então, as equações exponenciais possuem um método de resolução diferenciado. Precisamos igualar as bases para aplicarmos a propriedade da igualdade entre os expoentes. Então, aqui, para a gente poder igualar os expoentes, a gente tem que chegar à mesma base. Então, aqui, ó, se eu tenho 2 como base no primeiro membro, eu tenho que chegar aqui, eu tenho que transformar esse 256 também em base 2. Se aqui no segundo exemplo eu tenho base 3 no primeiro membro, eu tenho que transformar o 9 aqui também em base 3. Aqui no 4x, eu tenho 4 como base, então eu tenho que transformar esse 1024 também em base 4. 2 elevado a x mais 2, então também eu tenho que transformar o 512 em base 2. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó. 3 elevado na x igual a 81. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que transformar esse 81 em base 3. Como que a gente faz isso? Fatorando, ó. Então, vou pegar e vou dividindo sempre pelo menor número divisor, ó. Então, o menor número que eu consigo dividir 81 é o 3. 81 dividido por 3, 27. 27, qual é o menor número que eu consigo dividir? Por 3. 27 dividido por 3, 9. Qual é o menor? É 3. 9 dividido por 3, 3. Eu tenho que dividir até chegar no 1. 3 dividido por 3, igual a 1. Então, eu cheguei a 1. O que é, então? Eu posso escrever 81 como o quê? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 3 na 4. Ó. Então, eu tenho 3 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então, a gente vai escrever aqui 3x, ó. Então, eu consegui transformar esse 81 em base 3. Então, eu posso escrever 3x igual a 3 elevado ao expoente 4. Depois que eu igualo as bases, eu posso igualar os expoentes, ó. Se eu tenho que 3 elevado na x é igual a 3 elevado ao expoente 4, eu posso dizer que x é igual a 4. Então, a gente tem ali que x é igual a 4. Tem outro exemplo aqui, ó. Então, tem outros exemplos para vocês verem aqui. Então, sempre que a gente for querer resolver uma equação exponencial, a gente vai ter que chegar a bases iguais para poder, assim, igualar os expoentes. A gente vai ver um pouquinho de juros, então, um pouquinho de história. O conceito de juro é muito antigo, tendo sua existência observada desde as primeiras civilizações. Seu primeiro registro se deu lá na Babilônia, em 2000 a.C. Naquela época, o pagamento dos juros era realizado através de uma moeda muito comum,
as sementes, porém, na ausência destas, o pagamento se dava através de outros bens. Deste costume, nasceram muitas das práticas relativas à matemática financeira vigorantes em dias atuais. Então, por exemplo, se uma pessoa quer comprar uma casa e não dispõe do dinheiro suficiente, ela pode conseguir o valor que falta tomando emprestado de um banco. Esse dinheiro, adquirido esse dinheiro que ela pede emprestado, a gente chama de capital. E a gente vai representar pela letra C. Quando chegar o momento de devolver o dinheiro, a pessoa terá de pagar ao banco a quantia que tomou emprestado, mais uma certa quantia correspondente ao aluguel desse dinheiro. Esse valor que ela vai pagar a mais referente ao aluguel, a gente chama de juros e representa pela letra J. Então, juro é o aluguel que pagamos pelo tempo em que determinada quantia fica emprestada a nós. Também é o pagamento que recebemos, igualmente no caso, quando emprestamos certa quantia a alguém. Podemos definir juros ainda como o rendimento de uma aplicação financeira ou valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação. Atualmente, o sistema financeiro utiliza o regime de juros composto por ser mais lucrativo. Então, os bancos não utilizam dos juros simples, e sim dos juros compostos. Então, vamos lá. Como a gente calcula esse juros simples? Então, o cálculo dos juros simples é sempre feito sobre o capital inicial, a uma certa taxa e também a um determinado período de tempo. Então, a gente tem as seguintes representações. Então, juros, nós vamos representar por J, capital por C, taxa por I, período por tempo. A taxa, na fórmula, na hora de calcular juros simples, a gente sempre vai usar ela em forma de fração centesimal. Então, eu sei que se eu quero falar 5%, 5% é a mesma coisa que 5 sobre 100, então é 5 de 100, 5 de 100, e posso ainda escrever na forma de número decimal, que é 0,05. Então, eu falar 5% é a mesma coisa eu falar 5 sobre 100 ou 0,05, que é na forma de número decimal. Então, no cálculo do juros simples, a gente vai escrever sempre em forma de fração. Sempre com o denominador igual a 100. Então, a gente tem aqui a fórmula para o cálculo do juros simples. Juro igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Quando o dono de um capital, que a gente chama de investidor, vai emprestar o dinheiro a quem necessita, que é o tomador, eles devem combinar o valor do aluguel do dinheiro. Geralmente, o valor é combinado fixando uma porcentagem chamada taxa, que a gente representa pelo I. Quando quisermos saber o montante, ou seja, o valor total, no final da aplicação ou do empréstimo, somamos o valor do capital mais o valor dos juros. Então, quando eu quero saber o montante, então eu vou calcular o capital lá, o valor que deu do capital, eu vou somar, o valor que deu dos juros, eu vou somar com o capital, que vai me dar o montante. Então, a gente tem um exemplo aqui, ó. Quanto de juros simples receberemos em 6 meses se aplicarmos um capital inicial de 3.000 a uma taxa de 5% ao mês? Então, a gente tem lá que a fórmula é capital vezes taxa vezes tempo. Então, a gente tem ali que é um capital inicial de 3.000. Então, o juro vai ser igual a capital, que é 3.000, vezes a taxa, que é o I, que é igual a 5. Então, eu vou escrever 5 sobre 100. Ao invés de escrever 5%, vou escrever na forma de fração centesimal, 5 sobre 100, vezes o tempo, que são 6 meses. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vai multiplicar o que está no numerador. Então, a gente tem 3.000 vezes 5 vezes 6. A gente tem ali um valor de 90 mil. 90 mil. Nunca esqueçam que tem que depois dividir sempre por 100.
Ó, dividido por 100, eu tenho um valor ali de R$ 900. Então, ali, quanto de juro receberemos? O valor de R$ 900. Então, eu sempre vou multiplicar os valores que aparecem no numerador. Então, ali, 3.000 vezes 5 vezes 6. O resultado, eu divido sempre por 100. Então, a gente tem aqui, ó, 3.000 vezes 5 vezes 6, 90.000. Dividido por 100, a gente tem um juros ali de R$ 900. Se a gente quiser saber qual é o montante recebido, vai ser o quê? O valor, o capital, que é R$ 3.000, mais o que rendeu de juros. 3.000 mais 900 tem um montante de 3.900. Um segundo exemplo aqui, ó. Diogo contraiu um empréstimo de 1.730 a uma taxa de juros simples de 36% ao ano. Sabendo que o empréstimo foi pago após 10 meses, qual é o valor de juros pago por Diogo? Vamos ver se tem a resolução aqui. Tem. Então, o que a gente precisa sempre cuidar? Ó? Aqui nós temos, então, um empréstimo aqui, então, um capital de 1.730 a uma taxa de juros simples de 36% ao ano, só que vai ser pago em 10 meses, ó, vai ser pago em menos de um ano. Então, o que a gente tem que cuidar sempre? Eu tenho que ter aqui o número de meses, ou aqui o tempo, sempre coincidindo com a taxa. Se eu tenho aqui um tempo que vai ser pago, que vou receber em meses, eu vou ter que ter uma taxa também mensal. Então, eu tenho que ter taxa e tempo sempre coincidindo. Se eu tenho uma em meses, tenho que ter também a outra em meses. Ou as duas vão ter que estar em meses, ou as duas vão ter que estar em ano. Nesse caso aqui, é mais fácil a gente transformar em meses, ó. Então, transformar essa taxa em mensal, ó. Se ela é de 36% ao ano, eu sei que um ano tem 12 meses. Então, eu vou ter que pegar essas 36%, dividir por 12. Então, a gente tem ali uma taxa de 3% ao mês. Agora, é só aplicar a fórmula, ó. Então, aqui a gente vai ter juros igual ao capital, que é 1.730, vezes a taxa mensal, que é 3 sobre 100, que é 3%, vezes o tempo que vai ser pago, que é 10 meses. Ó. Então, primeiro a gente vai multiplicar 1.730 vezes 3 vezes 10. Isso vai dar 51.900, lembrando sempre que depois tem que dividir por 100, então tem uns juros aqui de R$ 519. Se eu quero saber o montante, eu vou pegar lá o capital e somar com esse juro que rendeu. 1.730 mais 519, eu tenho ali um montante igual a R$ 2.249. Então, tem um exemplo 3 aqui. Qual o capital que, em 4 meses, rendeu 11.520 de juros a uma taxa de 96% ao ano. Então, aqui a gente quer saber o capital. Ó. Então, aqui a gente vai aplicar lá a equação do primeiro grau que a gente viu. Ó. Então, aqui a gente quer descobrir esse C aqui, que é o capital. Ó. Então, a gente tem que juros é igual a capital vezes a taxa, vezes o tempo. Eu sempre tenho sempre um 100 dividindo aqui, né? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vai passar o 100 para cá multiplicando. Vai ficar 100 vezes o juro. E essa taxa e esse tempo vão passar aqui para o outro lado dividindo, ó, porque eles estão multiplicando ao capital. Então, a taxa e o tempo vão passar para o outro lado dividindo. A gente vai ficar com o capital igual a juro vezes 100 dividido pela taxa vezes o tempo. Então, aqui, ó. E a gente tem também que transformar, ó, se esse capital em 4 meses rendeu 11.520 de juros, e a gente sabe que a taxa foi de 96% ao ano, nós vamos ter que descobrir qual é essa taxa mensal, ó, porque rendeu em apenas 4 meses. Então, se eu pegar lá 96 dividir por 12 meses,
eu tenho ali uma taxa de 8% ao mês. Ou eu posso aplicar também direto aqui, ó, usando essa fórmula ali, ó. A gente só substitui, ó, juros por 11.520, então eu sei que rendeu 11.520 de juros, igual ao capital, que é o que a gente quer descobrir, vezes 8 sobre 100, que é a taxa, vezes 4 meses, que é o tempo que rendeu. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vai passar o 100 que está aqui para o outro lado, multiplicando, vai ficar 11.520 vezes 100, igual 8 vezes 4, dá 32. Então, 11.520 vezes 100 vai ficar 1.152.000. Igual ao capital, o 32 que está multiplicando o capital vai passar para o outro membro dividindo. Então, se eu pegar 1.152.000 dividir por 32, vai dar um capital de 36 mil reais. Então, a gente conseguiu descobrir qual é o capital. Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. Nos encontramos nas próximas aulas. Um beijo. Boa semana de estudos.